Às 2h48 da tarde do dia 19 de dezembro, exatos 48 minutos depois da decisão liminar do ministro Marco Aurélio, que autorizava a soltura de presos condenados apenas em segunda instância, a defesa de Lula protocolou um pedido de liberdade no processo de execução penal provisória do ex-presidente na Justiça Federal. Há indícios, porém, de que a petição tenha sido salva 18 minutos antes da decisão de Marco Aurélio, segundo os metadados do arquivo PDF da peça. Aqui está o que descobrimos até agora. 1. O arquivo. O Spotnix obteve acesso ao arquivo original submetido pela defesa de Lula ao processo na Justiça Federal. Nos metadados do PDF, local onde ficam armazenadas as informações técnicas de um documento, a petição aparece com a seguinte data de criação: 19 de dezembro de 2018, às 13 horas, 42 minutos, 13 segundos. O problema é que na assinatura de sua liminar, Marco Aurélio especifica a data e hora de sua publicação: Brasília, 19 de dezembro de 2018, às 14 horas. Um funcionário da Adobe na Irlanda, ouvido pela reportagem, no entanto, afirma que os metadados de um arquivo PDF não são suficientes para constituir prova cabal sobre o horário em que um documento foi produzido. Segundo ele, abre aspas, os metadados de um arquivo PDF podem ser alterados facilmente por meio de softwares específicos, por isso podem não refletir o momento exato em que o documento foi produzido. Fecha aspas. De acordo com o profissional, somente uma assinatura digital poderia tirar a dúvida sobre a hora em que o PDF foi produzido. A petição da defesa do ex-presidente não contém assinatura digital. Na opinião de um programador ouvido pelo Spotnix, é possível que as datas e horários correspondam à hora exata em que os documentos foram salvos pela última vez, mas os metadados não são suficientes para afirmar isso. Um especialista ouvido pela reportagem afirma que, se os metadados do arquivo não tiverem sido manipulados, é seguro afirmar que os documentos foram salvos a 1h42 da tarde. O programador ressalta, porém, que algumas variáveis podem interferir no salvamento do arquivo. Um exemplo desses fatores seria o relógio do computador em que o documento foi salvo, que poderia estar errado. Ainda segundo o programador, é tecnicamente possível que o arquivo da petição tenha sido criado em uma versão mais genérica antes da liminar e que depois da publicação da decisão de Marco Aurélio tenha sido atualizado sem que o software tenha registrado a hora da modificação nos metadados do arquivo. Para apurar o que de fato aconteceu na produção do arquivo, tentamos entrar em contato com o escritório Teixeira Martins e com o advogado Cristiano Zanin Martins, que representam Lula neste processo. Por meio de sua assessoria de imprensa, o escritório disse estar ciente da gravidade dos indícios, mas que mesmo assim a defesa do ex-presidente não irá se manifestar. Em mensagem enviada ao Spotnix, a empresa afirmou que, abre aspas, não entrará no mérito dessa questão. Fecha aspas. Procuramos também a assessoria de imprensa do Supremo Tribunal Federal, que não ofereceu respostas aos nossos questionamentos. Por e-mail, o STF limitou-se a informar que os gabinetes dos ministros encontram-se fechados, em recesso forense. Já o ministro Marco Aurélio Mello não respondeu aos nossos e-mails. 2. As linhas de código. Os dados de data e hora de um arquivo PDF ficam armazenados no código do documento, que podem ser lidos tanto pela janela de propriedades de um leitor de PDF, como o Adobe Reader, quanto por um software editor de texto, como o bloco de notas. No caso da petição pela liberdade de Lula, o horário inserido no código do arquivo aparece no padrão UTC, o fuso horário de referência a partir do qual se calculam todos os fusos mundiais. 2018, 12, 19, 15, 42, 13. Traduzindo, 19 de dezembro de 2018, às 15 horas, 42 minutos e 13 segundos. Como São Paulo está a 2 horas do meridiano central, o código do documento indica que ele foi salvo pela última vez a 1h42 de Brasília. 3. A liminar. Diferentemente da petição dos advogados de Lula, o PDF contendo a liminar do ministro Marco Aurélio traz uma assinatura por meio de certificado digital, que atesta que o documento foi assinado pouco depois do meio-dia do dia 19 de dezembro, cerca de 2 horas antes da publicação. Uma cópia da decisão foi anexada ao processo de Lula. O PDF inserido, porém, não traz a assinatura digital do arquivo de origem da liminar, disponível no site do STF. Além disso, os metadados do anexo da petição de Lula indicam que o PDF foi salvo às 15h51 e 58 no fuso horário UTC, 1h52 no horário de Brasília. Tá bom, mas e daí? No final das contas, pairam mais dúvidas que certezas. Os dados indicam que o PDF contendo a petição de Lula foi salvo pela última vez 18 minutos antes de Marco Aurélio publicar a sua medida. A defesa também anexou um PDF contendo a liminar de Marco Aurélio que foi salvo 8 minutos antes do horário de publicação que aparece ao final da decisão.
caso os arquivos não tenham sofrido nenhum tipo de adulteração no caminho percorrido entre os computadores do escritório Teixeira Martins e os servidores da Justiça Federal, isso pode significar que Cristiano Zanin obteve acesso antecipado ao conteúdo da decisão do ministro do STF. Sabendo que os dados podem ter sido manipulados, procuramos a defesa do ex-presidente para que ela comentasse o assunto e oferecesse explicações. Apesar da gravidade dos indícios, os advogados disseram que não iriam se posicionar sobre a questão. A assessoria de imprensa do STF e o ministro Marco Aurélio também não responderam aos questionamentos. Sem os devidos esclarecimentos, é impossível saber se os indícios que obtivemos pela análise técnica dos documentos apontam na direção correta ou não.